estudo dos gases. Nessa aula vamos falar sobre a equação de Clapeyron, você não vai esquecer dela, e densidade gasosa. Então, a gente já viu lá, quando a gente estava estudando cálculos químicos, que independente de qual gás seja, nas mesmas condições de temperatura e pressão, ele vai ocupar o mesmo volume porque vai apresentar a mesma quantidade de partículas, não é isso? É o que a gente chama de volume molar. É o volume ocupado por um mol de qualquer espécie gasosa, não é isso? Então, Clapeyron, analisando ali a hipótese de Avogadro, deduziu uma equação que relaciona as variáveis de pressão, volume e temperatura, bem como a quantidade de matéria em questão. Se eu sei que um mol de qualquer gás, uma certa temperatura, pressão e volume ocupa um volume, e se eu tiver mais mols, maior quantidade de matéria daquele gás, e se a pressão, volume e temperatura forem outras? Então, como que ele chegou a essa conclusão? Viu-se que aquela relação que a gente viu lá de transformações gasosas, que a pressão multiplicada pelo volume e pela temperatura, considerando um mol de qualquer gás, era um valor constante, né? E essa constante é chamada de constante universal dos gases. É o R, que vai entrar nas nossas fórmulas agora, tá? E dela, obteve-se ali o que a gente tem como a equação em si de Clapeyron. Pressão de um gás multiplicado pelo volume dele é igual à quantidade de mols que eu tenho. Quantidade de mols eu posso pegar a massa da amostra e dividir pela massa molar, para saber quantos mols foram, né? Multiplicado pela constante dos gases, que tem um valor de 0,082, para a pressão em atm, o volume em litro, a temperatura em Kelvin e a quantidade de matéria em mol. Certo? Então a pressão que eu usar aqui na minha formulinha de Clapeyron tem que ser em atm, o volume tem que ser em litro, o N tem que ser em mol, se deu a grama, não vai jogar a grama ali, transforma para mol. O R é o valor constante e T, temperatura em Kelvin. Beleza? Como que você não vai esquecer dessa fórmula aqui? Não conta para ninguém que eu te contei. É o seguinte, puta véia não rejeita tarado. Viu? Puta véia não rejeita tarado. Tem gente que troca isso aqui por policial viado. Policial viado não rejeita tarado. Eu não faria isso. E muito menos trocar o P de policial pelo de professor. Que aí o negócio não fica bom, né? Então, lembra lá, a equação de Clapeyron é para a gente determinar seja a pressão, seja o volume, seja a quantidade de mols ou seja a temperatura. A gente pode determinar qualquer um dos quatro, menos o R. O R não. O R já foi feito, tá bom? Então, em condições fora da CNTP. Porque na CNTP a gente já sabia que um mol ocupava 22,4 litros. Na verdade, esse valor foi até corrigido para 22,71. Tá? Então, 2 mols o dobro, 3 mols o dobro. Mas tem que ser exatamente naquela pressão e naquela temperatura. E se não for? E se eu tiver mais mols de gás? Fora das condições normais de temperatura e pressão. Você vai usar a equação de Clapeyron. Quer ver? Te mostro. Ah não, vou falar da densidade. Depois eu te mostro essas paradas todas aí. A densidade dos gases, a fórmula, inclusive, vem da equação de Clapeyron. Por quê? Olha, vamos usar aí o raciocínio lógico um pouquinho. A massa, o número de mols é a massa da amostra dividido pela massa molar, o M maiúsculo, não é isso? E se você tiver a massa dividido pelo volume de qualquer amostra, né, é justamente a fórmula da densidade. Densidade de qualquer material é a massa dividido pelo volume. Então, fazendo a substituição aqui, ó, da massa da amostra, passando a massa molar para o lado e o volume para cá, eu tenho a massa da amostra dividido pelo volume, que é justamente a sua densidade. Reorganizando para eu obter simplesmente o valor da densidade, eu sei que a densidade de um gás ela é dada pela pressão multiplicado pela massa molar, a massa da tabela daquele gás, dividido pela constante dos gases vezes a temperatura em Kelvin. Usando as unidades bonitinhas direitinho, a densidade do gás vai ser dada em grama por litro, ou grama vezes litro a menos 1, que é a mesma coisa. Ou seja, quantas gramas eu vou ter daquele gás no volume igual a de 1 litro. Né? Densidade é sempre uma unidade de massa pela outra de volume. Umas observações interessantes para a gente fazer. Ó. Um balão de festa não sobe se for enchido pelo sopro, pois o principal gás liberado no sopro é o gás carbônico, que é mais denso do que o ar. A densidade do ar atmosférico é aproximadamente, se não me engano, posso estar falando besteira, depois consulta aí,
26 gramas por litro, alguma coisa assim, tá? A massa molar do gás carbônico é 44. Então, se você quiser simplesmente saber assim, qual vai ser mais denso, qual vai ser menos denso, você pode basear pela massa. Ó, quanto maior a massa, maior a densidade do gás. Então, a massa do gás carbônico é maior do que... A densidade do gás carbônico é maior do que a densidade do ar. Então, por isso que se eu encher uma bola de ar, ela não vai subir. Agora, se eu encher ela de hélio, a massa do hélio é 4. Muito menor do que a massa do gás carbônico. Então, vai dar uma densidade muito menor ao gás hélio. Então, naturalmente, ele vai subir, né? Ao aumentarmos a temperatura de um sistema gasoso, a densidade de um gás diminui. É por isso que o congelador de uma geladeira deve ser instalado na região superior da geladeira, pois o ar frio é mais denso que o ar quente e tende a descer. Pelo mesmo motivo, os aparelhos de ar-condicionado devem ser instalados pelo menos a 1,75 m de altura, do nível do chão. Se você instalasse um ar-condicionado bem baixinho na sua casa, ia ficar ali embaixo frio e ar em cima quente, né? Então ele coloca o ar quente, o ar gelado saindo de cima, que ele vai descer e vai ali controlando a temperatura, não é? Os balões de competição e os de São João sobem devido a uma fonte de calor que aquece o ar de seu interior e o torna menos denso que o ar externo. Por que um balão, de repente, que está no chão, ou seja, não flutua, não é menos denso, de repente ele sobe? Porque ali vocês podem já ter observado que tem uma chama que esquenta o ar. Se esquenta o ar, aumenta o volume dele. E se aumentando o volume, diminui quem? A densidade. Ele se torna menos denso e sobe. Se eu quiser fazer com que ele desça, eu diminuo ali a temperatura para ele resfriar, ocupar menos volume, ficar mais denso e descer. É tudo muito lindo, né? Vamos agora para a prática para a gente fazer umas pontinhas bacanas nesse negócio. Um balão meteorológico de cor escura, no instante de seu lançamento, contém 100 mols de gás hélio. Então, ó, o N, que é a quantidade de mol, eu sei que é 100. Eu coloco um S aqui. Não sei se é certo não, mas eu coloco. Após acender, ou seja, chegar a uma altitude de 15 km, a pressão do gás reduziu a 100 milímetros de mercúrio. Então, a pressão é de 100 milímetros de mercúrio. Beleza. Devido à irradiação solar. Quanto maior a altitude, a gente sabe que menor a pressão. Pressão atmosférica a nível do mar, a gente viu que é 760 milímetros de mercúrio. Então, a pressão aqui vai ser menor do que 1 atm. Depois a gente chega nisso. Aumentou para 77 graus Celsius. A temperatura lá é bem maior. 77 graus Celsius. Show! Calcule nessas condições o volume do balão e a densidade. Eu não posso usar o 22,4 litros aqui para relacionar. Por quê? Porque não falou que é na CNTP. Se ele tivesse falado lá que é na CNTP, opa, se 1 mol é 22,4 litros, 100 mols vão ser X. Reserva com regra de 3 e corre para abraço. Mas não, 77 graus Celsius, condição normal que é 0 graus Celsius. Então tá fora. Vamos fazer o quê? Fora da condição normal, quero saber qualquer coisa variável de um gás aí, ó. Puta velha não rejeitará, né? Só que, problema, a pressão tem que ser em ATM. Então, 1 ATM, 760 milímetros de mercúrio. Você divide isso aqui para saber quantos ATM você tem. Vou olhar minha cola, que eu não sou bobo, dá 0,13 ATM. E a temperatura tem que ser em Kelvin. Pelo amor de Deus, não vai em Celsius não. É só somar 273. Isso aqui não precisa de cola não. 350 Kelvin. Moleza. Agora joga na fórmula. Pressão, 0,13 ATM. Volume é o que eu quero descobrir. Quantos mols eu tenho do gás? 100. Qual é a constante dos gases? 0,082. E a temperatura de 300 Kelvin. O que você vai fazer aqui? 100 vezes 0,082 vezes 300 dividido por 0,13. Vai dar um volumão. Quer ver? 22.077. Volume é litro. Pronto. E olha uma coisa que eu falo com vocês que é bom demais as pessoas serem inteligentes. Se fosse na CNTP, 1 mol é 22,4 litros. 100 mols daria 2.240 litros. Aí você fala, professor, deu muito mais. Faz sentido? Faz sentido. Primeiro, porque você tem muito mais mols. Então o volume vai ser muito maior. Beleza. Segundo, porque você tem uma pressão muito pequena. Olha a pressão, diminuiu muito. A pressão na CNTP é 1 atm, aqui é 0,13. E o que a gente sabe? Quanto menor a pressão, maior o volume. E comparando com a CNTP, a temperatura aumentou. Quanto maior a temperatura,
maior o volume. Então tudo aqui contribuiu para o volume ser o quê? Maior. Por isso que ele aumentou tanto. De 2.000 e pouco se fosse na CNTP para 22.000. Porque ele estava submetido a uma menor pressão e estava sob uma maior temperatura. Olha que coisa linda. Imagina se você pensa tudo isso aí na hora. Eu fico todo orgulhoso. Letra B, densidade. Densidade é igual ao quê? Professor Matheus reprova todos. Né? Beleza. A densidade vai ser a pressão, a gente viu lá que é 0,13. A massa molar, foi falado, a massa molar do hélio é 4 gramas por mol. Vezes 4, dividido pelo R, que é 0,082, vezes a temperatura, que a gente viu que está o quê? 350 kelvins. A pressão, a densidade desse gás vai ser 0,018 gramas por litro. Poxa, o hélio já é um gás muito pouco denso, uma densidade muito baixa. Você aumentando a temperatura, diminuindo a pressão, expandindo o volume, a densidade dele vai lá embaixo. Esse balão vai subir, meu filho, que é maravilha. Outro exemplo aí, ó. A bola utilizada em uma partida de futebol é uma esfera de diâmetro interno igual a 20 centímetros. Quando cheia, a bola apresenta em seu interior ar sob pressão de 1 atm e temperatura de 27 graus Celsius. Considere π, isso aqui não é um N, tá? Igual a 3, R igual a 0,08 para o ar. Comportamento de gás ideal e a massa igual a 30 gramas por mol. Nossa, falo muita coisa, hein? No interior da bola cheia, a massa de ar em gramas corresponde a... O aluno fica doido com a questão dessa, né? Não é à toa que é da UERJ. Mas vamos lá. O que eu estou sabendo aqui da parada? Estou sabendo que a temperatura é de 27 graus Celsius. Show. Eu sei que eu não posso usar isso, tem que usar em Kelvin, 300 Kelvin. Beleza. Falou o R aqui. Falou o R e está querendo que eu use. Se bem que nem sempre. Vou colocar essas unidades todas aqui não. Não vou mesmo. E falou a massa molar. 30 gramas por mol. Falou mais alguma coisa? Falou a pressão. 1 atm. Olha que coisa linda que tem aqui. Tem a pressão, tem a temperatura, tem o R. Aí você pode pensar no quê? Professor, eu poderia aí usar alguma coisa para achar o volume, para achar... poderia usar a fórmula de pressão, poderia usar a fórmula de Clapeyron, poderia usar a fórmula de densidade. Exatamente. Se você usasse a equação de Clapeyron aqui, você conseguiria achar a massa de ar que tem ali dentro. E se você usar a fórmula de densidade, você também acharia. Sabe por quê? Vou te explicar. Ó, na equação de Clapeyron, pressão você já tem, R você sabe, temperatura você sabe. Quantos mols você tem? Você não sabe. O volume, professor? Volume de uma bola. É o volume de uma esfera. Aí você vai lembrar de matemática lá. Ó. Como que você calcula o volume de uma esfera? O volume de uma esfera é 4πr ao cubo dividido por 3. Então você ia usar a matemática para descobrir o volume e através disso descobrir quantos mols. Sabendo quantos mols você tem, você ia multiplicar por 30, que é a massa molar, para saber quantas gramas. Ou através da densidade. Por que através da densidade? Porque você tem a pressão, a massa molar foi falada, não é isso? E aqui você tem o R e o T. Você consegue descobrir a densidade. Assim como eu fiz, eu vou fazer para mostrar para você. A pressão é de 1 atm, a massa molar é de 30 gramas por mol. O R é 0,082 e a temperatura é de 300. Isso aqui vai me dar uma densidade igual a 1,22 gramas para cada litro. Preciso colocar menos 1, não coloquei a barra. E aqui eu usei 0,82, era para ter usado 0,80. Tudo bem. O que isso aqui significa para mim? Significa que eu tenho 1,22 gramas de gás em cada 1 litro que ele ocupa. De novo eu preciso de quem? Do volume. E como que eu vou descobrir o volume? Através do volume da esfera, que é o volume da bola toda. Né? Então vamos lá. Eu não sou professor de matemática, mas vou fazer o que eu posso. 4 vezes π, que ele falou para usar 3. O R, raio, a gente sabe que é metade do diâmetro. Né? Então fica 10 ao cubo, dividido por 3. Então 10 ao cubo é 1000. Vezes 12, 12.000. Dividido por 3, 4.000. Como aqui está em centímetro, o volume seria centímetro cúbico. Ah, professor, aí
Ferrou de vez, hein? Ferrou não, porque centímetro cúbico é a mesma coisa que ml. 4.000 ml, que corresponde ao quê? A 4 litros. Então, se a densidade é de 1,22 gramas para cada litro, 4 litros eu vou ter quantas gramas? X. Vai dar o quê? 4,88 gramas. Resposta, letra B, aproximadamente ali. Se eu tivesse usado aqui o 0,08, daria mais próximo ainda. Então, viu? Então, se você tivesse feito aqui, ó, 4 litros e jogado aqui, vamos lá, só para te mostrar. Pressão, 1 atm. Volume, 4 litros. Quantos mols você tem? Não sei. R, 0,08. Temperatura, 300. Você ia descobrir quem? O número de mols. Vou fazer aqui rápido para não dificultar para vocês. Para mostrar que o trem é certo. Isso aqui daria 0,16 mol. Aí, tá falando aqui, ó. É 30 gramas para cada 1 mol. Mas eu não tenho 1 mol, eu tenho 0,16 mol. Quantas gramas isso vai dar? X. X é igual a 5 gramas. Olha que coisa linda. Pronto. Então eu te mostrei aqui, ó, duas formas diferentes de você resolver uma questão. Por que eu estou falando isso? Que você não tem que decorar nada. Você tem que aprender a pensar e a resolver um problema. Tranquilo? Última, para finalizar, que é muito importante. Unifesp. A figura a seguir representa um experimento de coleta de 0,16 gramas de gás oxigênio em um tubo de ensaio inicialmente preenchido com água destilada a 27 graus Celsius. Quando o nível da água dentro do tubo de ensaio é o mesmo que o de fora, a pressão no interior do tubo é de 0,86 atm. Dada a pressão de vapor da água a 27 graus Celsius, que é 0,04, e R é igual a 0,082, o volume de gás em ml dentro do tubo de ensaio é igual a duas pegadinhas que o aluno aqui poderia cair, né? Ô, professor, tá perguntando volume, falou temperatura, falou pressão? Puta véia, não, rejeita, tarado. Não é isso? O que você faria? Você colocaria aqui, ó, pressão é 0,86. Não, a pressão da mistura é 0,86. Tem a água e tem o gás, oxigênio. Então, para você que quer saber só o volume de oxigênio que tinha ali dentro, você tem que descontar o da água. Então, qual que vai ser a pressão? 0,86, que é o da mistura inteira, menos o 0,04, que é o valor da água, pressão de vapor da água. Então, a pressão do que te interessa é igual a 0,82 atm. Beleza, volume você quer descobrir. Show. Quantos mols você tem de oxigênio? Não sei. Eu sei que eu tenho 0,16 gramas. E aí você tinha que lembrar de uma coisa, meu querido. Gás oxigênio não é O. Gás oxigênio é O2. A massa molar dele é de quê? 32 gramas para cada mol. Então, 1 mol corresponde a 32 gramas de gás oxigênio. Se eu tenho 0,16 gramas, quantos mols eu tenho? X, né? Esse X vai te dar um valor de 0,05? Não, 0,5 mol. Então você tem 0,005 mol. O R, 0,082. E a temperatura, 27 graus Celsius, vai e coloca 27. 300. Né? 300 Kelvin, lembra disso. Então aqui era fácil. Quando você fizesse essa conta aqui, ó, você ia descobrir um valor, multiplica tudo, depois divide por 0,82, você ia descobrir um valor igual a 0,15 litros. Ou, transformando para ml, 1 litro tem 1000 ml, 150 ml. Letra C. Mas o que eu te falo? Se você esquece que o oxigênio é O2 e acha que a massa do oxigênio é simplesmente 16, isso aqui daria o dobro. E o seu resultado aqui daria quantos? 300. Se você esquece de desconsiderar a pressão de vapor da água na pressão total da mistura, você iria achar uma resposta aqui também. Tá bom? Se você esquece de transformar a temperatura para Kelvin e usa em Celsius, você iria achar uma resposta aqui também. Então, é uma das poucas fórmulas que o aluno tem que decorar de química no ensino médio inteiro. Eu acho que quase todo o resto eu consigo ensinar para você sem fórmula. Agora, puta velha, não rejeito tarado. Você vai usar quando? Gases
fora da condição normal de temperatura e pressão. Beleza? E densidade, você já sabe. Se bem que a densidade você já tem uma base simplesmente pela massa molar. Quanto maior a massa molar, maior a densidade e vice-versa. Valeu, um abraço, até a próxima.